Por acaso, quando alguém perguntou pra você como que você tá, você já respondeu, tô bem, tudo certo, correria, correndo bastante, trabalhando bastante, tá tudo certo, mas tô trabalhando bastante, tô cansadão, trabalhando bastante, mas tá tudo certo. Você já respondeu nesse sentido? Por acaso você, quando vai descansar, quando vai relaxar, você não consegue relaxar, você fica pensando no trabalho, você fica pensando que você devia estar estudando, e aí você, sei lá, tá lá vendo uma série, aí você assiste um pouco a série e começa a pensar no trabalho, você joga um pouco de videogame e começa a pensar no trabalho, você não consegue relaxar de verdade, você fica se cobrando, você tem uma voz interna que fica cobrando você que você podia estar trabalhando, que você podia estar estudando ou coisas assim. Se isso acontece com você, quero te fazer um convite. Fica aqui nesse vídeo, assiste comigo até o final, que a gente vai falar um pouco sobre isso do ponto de vista da psicologia. Meu nome é Jorge, eu sou psicólogo, meu CRP é 0736155 e hoje nós vamos falar sobre cobrança, sobre trabalho, sobre produtividade, sobre procrastinação e um pouco mais. Tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu garanto que você vai entender um pouquinho mais sobre você e talvez esse vídeo possa te ajudar aí a se cobrar um pouco menos, a ser um pouco mais produtivo de uma maneira mais saudável, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria trazer aqui um contexto histórico-social sobre o trabalho e a nossa relação com o trabalho, principalmente aqui no Brasil. Só pra gente ficar juntos na mesma página e a gente entender também porque essas coisas elas fazem sentido, elas implicam na gente, na nossa vida. Essa é uma questão muito complexa, tá? O trabalho, a história do trabalho, do ponto de vista sociológico, e a ideia aqui do vídeo não é ser uma aula de história, a gente falar um pouco de psicologia, então eu vou tentar abordar alguns pontos bem rápido, tá? Vocês vão entender, eu sei que você é inteligente, você vai entender o que eu tô falando. Essas questões, elas começam a se desenvolver um pouco mais aqui no Brasil, com raízes, né, lá na época colonial, com raízes na época da escravidão. O trabalho, né, ele era imposto aos escravos, né, os escravos eles eram obrigados a trabalhar de forma escravizada, é claro, e a gente pode chamar isso de trabalho braçal. Né? Os escravos faziam um trabalho braçal, e a gente tinha o trabalho, por exemplo, intelectual, né? Que era um trabalho muito mais voltado à política, sei lá, à medicina, coisas assim. Então a gente tem uma primeira separação, né? De pessoas que faziam trabalho braçal e de pessoas que fazem um trabalho intelectual e a questão de impor o trabalho nos escravos, tá? A gente vai voltar para isso depois. Outro aspecto muito importante, pessoal, é a moral religiosa e os costumes cristãos da Igreja Católica, né? Se vocês conhecem um pouco, eu imagino que sim, vocês sabem, temos na Igreja Católica a questão da penitência, né, do sofrimento. Então a gente tem essa cultura, assim, de que o esforço ele redime, né, de que o esforço em excesso ele é redentor, que a gente precisa se sacrificar, né, assim como Cristo sofreu, a gente também precisa se sacrificar e também vamos sofrer um pouco. Temos um pouco dessa visão que vem dessa cultura católica. E voltando agora para o período colonial, por exemplo, quando acontece a abolição, né, da escravatura aqui no Brasil, o que acontece? Os negros, né, os escravizados no geral, eles precisavam trabalhar. Né? Então, um escravo que ele recebeu a sua alforria e ele não estava trabalhando, né, ele ficava vagando, né, começa a surgir aí essa questão do vagabundo, né? Aquele que não faz nada. E se ele não faz nada, como que ele está comendo? Como que ele está morando? Como que ele está vivendo, né? Ele deve estar fazendo alguma coisa ilegal. Então aí a gente começa a construir essa questão de não fazer nada como algo ruim, né? E vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Um outro ponto importante para a gente entender é a questão industrial do trabalho, né? No período industrial, com o advento do relógio e do tempo, tá? Então, antes da gente ter a presença do relógio no local de trabalho, ficava um pouco mais difícil, né? Não tanto, mas um pouco mais, da gente ali ter uma aferição do trabalho de uma forma quantitativa, né? Então as pessoas iam trabalhar quando amanhecia, de noite elas iam embora, né? Alguns trabalhos não, é claro, né? Depende da época também. Quando surge a presença do relógio no local de trabalho, fica muito fácil a gente quantificar as horas trabalhadas, né? Então a gente pode dizer,
O fulaninho trabalhou 10 horas, o fulaninho trabalhou 12 horas. Fica mais fácil dizer que o fulaninho que trabalhou 12 horas é um cara melhor, é um funcionário melhor, é um empregado melhor, porque a gente consegue facilmente quantificar o tempo dele. Porém, tem essa questão também da gente vender o trabalho e a gente vender o fruto do nosso trabalho. Isso implica na questão do tempo. Então, quando a gente olha apenas para o tempo, a gente está olhando para o trabalho vendido como trabalho. Eu vou ficar aqui em um tempo X e vou trabalhar. Vou ficar aqui trabalhando, sou pago para trabalhar. E tem a questão do fruto do trabalho, que é quando a gente vende, ou a pessoa vende, o resultado do trabalho dela e não necessariamente o tempo trabalhado. Por exemplo, vamos pegar um trabalhador que estava lá na fábrica construindo um carro, né? Ele está vendendo o trabalho dele ou ele está vendendo o fruto do trabalho dele? Ele vai ser remunerado, recompensado pelas vendas dos carros que ele ajudou a produzir? Talvez um pouco sim, talvez vai ter uma comissão, uma participação, mas a gente sabe que a principal parte, né, é do trabalho que ele está ali vendendo naquelas horas. Tá? Então essa questão do tempo é importante para a gente entender como que se constrói essa expectativa em cima do trabalho, por aí vai. E isso tudo desembarca, né, se junta na sociedade em que nós vivemos hoje. Então se cria essa questão de que é louvável estar sofrendo por causa do trabalho, de que é bem visto, socialmente falando, estar trabalhando muito, estar sofrendo, estar se sacrificando muito, né? Eu imagino aí que você já tenha vivido isso, ou vivencia isso na vida de outras pessoas, né? Quando tem alguém na família que tá muito orgulhoso, que o fulaninho tá trabalhando muito, né? As pessoas ficam com pena, elas ajudam mais, elas são mais flexíveis, elas julgam menos. É admirado, né? Pessoas que trabalham muito, que se sacrificam muito. E essa é a sociedade que nós vivemos. E isso influencia a gente também. Vamos trazer para a infância e adolescência um pouco. Outros fatores que são reforçadores. Ser criado numa família com esses costumes, por exemplo. Então talvez você foi criado aí com pais ou avós, etc., né, que cobravam muito, né, que exigiam muito essa questão do trabalho, do sacrifício, das horas estudadas. E aí é onde a gente começa a atribuir o valor da pessoa com aquilo que ela produz. Existe uma relação entre isso. Então, quem produz mais, quem estuda mais, quem se dedica mais, tem mais valor como ser humano, como pessoa. Vai receber mais afeto, vai receber mais carinho dos pais, ou vai receber um pouco, e quem não produz, não estuda, não trabalha, não vai receber nada, né? Então, pode ser que ser criado numa família que funciona mais ou menos assim, né? Tô generalizando bastante, é claro, né? Cada caso é um caso. Pode ser, além da questão social, um fator reforçador para a gente construir essa relação não tão saudável com o trabalho. Vamos tentar entender um pouco agora como isso impacta a nossa vida, né? A gente começa a entrar no campo do sofrimento psíquico, né? Da psicopatologia, digamos assim, que é onde a gente constrói essa relação não saudável com o trabalho, e aí quando a gente vai para a prática, né? Quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai se sacrificar, quando a gente vai sofrer, as coisas começam a não acontecer, né? As coisas começam a dar errado, você começa a se sentir mal, você não consegue mais relaxar, você não consegue mais descansar, você tá irritado, você tá cansado, você tá exausto, sem paciência, irritado, você começa a ficar frustrado, e aí é onde a gente começa a falar de depressão, de burnout, de procrastinação em excesso, digamos assim, né? Então a gente precisa entender que essa relação não tá saudável. Provavelmente você tá sofrendo devido a isso. E claro, tem outros fatores também que vão influenciar, mas esse pode ser um deles. Procrastinar, pessoal, é uma coisa normal do ser humano, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente se propõe a fazer. A gente não consegue ser produtivo. Nosso cérebro, ele não funciona assim. Nós não nascemos para ser produtivo todos os dias, o tempo todo, todas as horas, fazer todas as tarefas todos os dias, sempre, né? Nós não fomos feitos para fazer isso. Mas é claro, a gente consegue ser um pouco mais produtivo, mais organizado, né? A produtividade tem uma relação muito grande com a organização. A gente não foi feito para fazer isso, então é normal procrastinar. É normal, às vezes, não fazer alguma coisa ou deixar muito... Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava tomando chimarrão aqui, eu sou gaúcho, eu virei erva aqui no meu escritório e eu demorei simplesmente 2 dias para juntar a erva.
Eu não derramei muito, então eu juntei o que tava mais na mesa e ficou assim uns grãos de erva ali, um farelinho de erva no chão. E eu falei, bom, depois que eu trabalhar eu vou limpar. Aí eu terminei de trabalhar, eu tava cansado, fui fazer outras coisas, não limpei. Aí vim trabalhar no outro dia, já tava um pouco atrasado, fui trabalhar direto. E aí, no fim do dia, eu não limpei também tava na correria, aconteceu alguma coisa, não lembro agora. E aí, no outro dia de manhã, eu falei, não, tem que limpar, vou parar de procrastinar e vou limpar. Então, pessoal, é normal, a gente procrastina algumas coisas, né? A gente não consegue dar conta de tudo. E se a gente começa a se cobrar, se a gente começa a pensar coisas ruins da gente, a gente vai querer fazer coisas pra gente se sentir bem, certo? E aí é onde entram os comportamentos ali de regulação emocional que não são tão saudáveis, né? A gente vai ficar no celular, vai ver série, vai jogar videogame, vai ficar com os amigos, vai fazer outras coisas pra gente relaxar e se sentir bem. E como a gente já tá se cobrando, a gente não consegue relaxar de fato, a gente continua se sentindo mal, e aí esse ciclo ele se perpetua, digamos assim. E aí você imagina aliar tudo isso a, por exemplo, um ambiente de trabalho não saudável, né, onde não tem valorização, não tem um elogio, não tem uma motivação, não tem nada, só tem julgamento, só tem crítica, humilhação, carga de trabalho excessiva, né? Então aí tá feita a ópera, né, da falta de saúde mental. E aí é onde a gente entra, por exemplo, na depressão, onde, por exemplo, a nossa vida pode girar só em torno disso, do trabalho, cobrança e sucesso e produtividade, e as coisas não estão acontecendo, e a gente pode perder vista das coisas que são mais importantes para nós, que é a vida, ser feliz, família, lazer, hobbies, né? São essas coisas que também nos motivam a viver. E como a gente está muito focado ali, muito enredado nessas questões, pode se iniciar um processo depressivo, por exemplo, onde você não tem mais vontade de curtir, não tem mais vontade de fazer nada, não tem mais vontade de trabalhar, não vê mais sentido na vida. Tem a questão do burnout também, daí um esgotamento mental, esgotamento físico, onde você tem queda de rendimento no trabalho, você não tem mais vontade de trabalhar, você não tem mais vontade de estar com as pessoas do seu trabalho, você não quer ver elas, não quer saber delas, não quer seguir elas no Instagram, não quer ir nos encontros da empresa, sei lá, da equipe, né? Então a gente vai, né, se a gente não cuidar dessas coisas, se a gente não fazer a manutenção da nossa relação com o trabalho e também não estar num ambiente saudável, né, que às vezes foge um pouco do nosso controle, pode se desencadear nessas coisas. Nessas três principais, né, a depressão, o burnout e a procrastinação como sintoma, né, não como transtorno ou doença. E a gente vai vivendo uma vida mais cinza, onde a gente não se sente bem, onde a gente não consegue ser feliz, fica muito frustrado, e aí pode acontecer todo tipo de coisa, né. Tem também a questão da comparação, um ponto que eu esqueci de falar lá na época do contexto social é a tecnologia. Então, por exemplo, hoje a gente tem a questão do Instagram, das redes sociais, onde é muito fácil a gente se comparar. Então a gente pega o celular, abre o Instagram ou vai no YouTube e tem alguém falando de como que ganha milhões, como que fez para ganhar tantos R$ 1.000. E aí a pessoa tá lá curtindo, viajando, passeando. A gente olha pra nossa vida, a gente tá trabalhando e sem dinheiro, vamos supor. É claro que é um recorte da vida da pessoa. Quer dizer que é a vida dela sim, mas foi o que ela decidiu postar lá. E a gente olha aquele trechinho de uma pessoa, olha aquele trechinho de outra, olha aquele trechinho de outra. Parece que todo mundo tá curtindo, que todo mundo tá sendo feliz, todo mundo tá sendo bem sucedido. E nós não. Pessoas mais novas, né, que são mais bem sucedidas, que ganham mais que a gente começa a se comparar. Então, o Instagram, ali, as redes sociais, TikTok, YouTube, Facebook, sei lá, são fontes ali pra gente ficar se comparando. Isso não é saudável, né? Se você percebe que você faz isso, evite de usar essas plataformas, diminua o seu uso. E se tiver muito intenso, eu recomendo que você fique uns dias sem olhar. Eu sei que não dá pra viver sem Instagram hoje em dia, né? Sem redes sociais. Mas se você puder, faça uma limpa lá no seu Instagram, no seu TikTok. Remova pessoas com as quais você fica se comparando. Não fique consumindo conteúdos que fazem você se sentir mal, certo? E além disso, o que a gente pode fazer para a gente reestruturar e ter uma relação mais saudável com o trabalho, que é uma área super importante da nossa vida, né, pessoal? Não quero que vocês me entendam mal, não estou falando mal de trabalho, né? A gente tem que trabalhar, o trabalho é bom trabalhar, o trabalho ele pode trazer coisas boas para nossa vida, coisas positivas, ele pode trazer mais saúde mental para a gente também, mais acesso à saúde mental também, né? Então o trabalho sim é uma coisa positiva, a gente só tem que ajustar a nossa relação com o trabalho. E também a nossa relação interna, né? As nossas crenças, como que a gente vê o trabalho,
como que a gente vê o sucesso. Vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro passo é a gente redefinir o nosso conceito de sucesso, né, de felicidade em relação ao trabalho. O que é ser bem-sucedido, né? É só ter dinheiro? É o número do salário que a gente ganha? É o quanto de dinheiro que a gente tem na conta? Se vocês conversarem com pessoas que têm muito dinheiro, muitas delas com certeza vão dizer para vocês que dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é a coisa mais importante na nossa vida. Ele é muito importante, ele é muito bom, ele traz felicidade, ele traz acesso a um monte de coisa importante, né? A gente tem que ter dinheiro. Se tiver um pouco mais de dinheiro, melhor ainda, né? Mas o dinheiro, ele não é a coisa principal. E muita gente também diz, né, e orienta, e eu concordo, que o dinheiro ele é muito mais uma consequência, né, do que um objetivo. Então a gente tem que estabelecer objetivos profissionais para nossa vida, de coisas que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, e essas coisas estando bem alinhadas, consequentemente você vai ganhar mais, né? Se você estudar, se você se qualificar, você vai ganhar mais. Você não ganha mais para estudar, né? Você estuda para você ganhar mais. Então o objetivo principal é o estudo, o dinheiro é a consequência. Tô dando um exemplo aqui, vocês estão entendendo o que eu tô falando. E a gente entra aí nessa questão interna, né? Como eu tava falando, do que é ser bem-sucedido. Muitas vezes a gente acaba não aproveitando coisas da nossa vida que são boas, como a família, os amigos, por exemplo, e a gente fica só trabalhando, só trabalhando. Então é importante a gente fazer essa manutenção, né? A gente também curtir as coisas da nossa vida que não são necessariamente trabalho. Olhar para as nossas conquistas, de onde que a gente já conseguiu chegar, toda a nossa jornada, né? A gente tem o nosso sucesso interno. A gente não precisa se comparar com outra pessoa, né? Eu tenho certeza aí, você que está vendo o vídeo, que você já conquistou alguma coisa, que você já avançou, que você já aprendeu, que você já adquiriu bens, que você já foi para frente na sua vida, né? E essa é a sua história, não é a história dos outros, né? Então, olha para a sua história, olha menos para a história dos outros, certo? Outro ponto importante é a questão do descanso. Vamos fazer aqui uma metáfora simples. Um carro. Eu tenho um carro que ele tem 150 mil quilômetros mais ou menos. Eu sempre tive preconceito com carros com quilometragem alta. Eu achava, nossa, quem que vai comprar um carro com 120 mil quilômetros, 150 mil quilômetros, né? Mas o meu carro, por exemplo, ele não dá problema nenhum. Nunca me deixou na mão. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque eu faço todas as manutenções dele certinho, sempre que eu posso eu troco tudo lá que o mecânico recomenda. Então, esse momento de parar o carro, de levar na oficina, de trocar as peças, né, é a manutenção para o carro funcionar bem e não dar problema. Mesma lógica, né, para nossa vida. É claro que não é tão simples assim, né, mas se aplica assim. Para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que estar minimamente bem. Né? Então a gente tem que fazer essa manutenção. A gente tem que descansar, a gente tem que relaxar, tem que ter um momento de ser feliz, de curtir, de desfrutar, tem que dormir bem, fazer exercício, cuidar da saúde, cuidar do corpo, né? Que aí a gente consegue performar melhor. A gente tá bem, né? A gente tá bem descansado, mais tranquilo. Então, descansar é importante. A gente não deve ficar se julgando por descansar. Indo nessa linha também da manutenção, né? Entra a questão dos hobbies e lazer, né? Lazer é uma coisa que a gente faz pontual e dá prazer, por exemplo, ver um filme, jogar um videogame, jogar futebol, ir pescar. E o hobby, ele é uma coisa que a gente fica mais imerso. A gente vai mais a fundo. Por exemplo, uma pessoa que assiste filme como lazer, ela vai lá, assiste o filme, top, filme legal, beleza, depois assiste outro. Já a pessoa que tem o hobby do cinema, né, hobby de filmes, ela vai mais a fundo, ela vai conhecer os diretores, ela vai ver lá a filmografia do diretor, ela vai entender como é que as cenas são filmadas, como é que se escreve um roteiro, e isso não tem, assim, um motivo de trabalho na vida da pessoa, né? Ela não faz isso para ela ganhar dinheiro ou para ela crescer profissionalmente. Ela faz isso porque ela gosta. Então é importantíssimo a gente ter esses hobbies. Porque os hobbies, eles dão prazer e dão também sentido à vida, né? São coisas interessantes que a gente gosta. Então, olha aí pra sua vida e diz aqui se você tem hobby ou não e quais hobbies que você gostaria de ter. E um ponto final que eu queria dizer aqui para você refletir junto comigo é que o seu valor como pessoa, a sua capacidade, não está diretamente conectada ao seu trabalho.
ao que você faz profissionalmente ou aos seus resultados. Quem ganha mais dinheiro não tem mais valor necessariamente como ser humano, como pessoa. Então essas são coisas importantes de separar. Eu quero dizer que você muito provavelmente é uma pessoa incrível, uma pessoa legal, uma pessoa que outras pessoas gostam de estar junto. Tem pessoas que você é importante na vida delas, né? E isso não está ligado ao seu trabalho, ao que você faz, certo? É claro, se a gente puder conciliar as coisas, trabalhar com coisas que a gente acha interessante, trabalhar com coisas que a gente gosta, num lugar que a gente gosta, melhor ainda, né? Mas isso pode ser tópico para um outro vídeo. Quem sabe a gente pode fazer um vídeo falando sobre se a gente tem que trabalhar com o que a gente ama ou se a gente consegue trabalhar com o que a gente não gosta. Eu acho que é um tópico bem legal pra gente explorar também. Me conta o que você acha, se quer um vídeo assim, tá? Certo? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco a entender um pouco mais sobre a sua relação com o trabalho e o que você pode começar a fazer para ter uma relação melhor com o trabalho. Certo? Se você estiver sofrendo, se você estiver aí com depressão, com burnout, procrastinando ou não consegue relaxar, eu recomendo muito que você procure ajuda de um profissional da psicologia ou da psiquiatria, ou os dois, tá? Você não precisa estar vivendo assim. Você tem que fazer uma manutenção aí nessa relação sua com o trabalho, com a produtividade. Então, se você quiser marcar uma consulta comigo, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui na descrição. Você entra no meu perfil lá vai ter um link na bio para você falar comigo. Se você não quiser fazer o atendimento comigo, não tem problema. Procura um profissional aí da sua cidade ou da sua preferência que você gosta e cuide de você. Você é a coisa mais importante que você tem na sua vida, tá? Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo aqui te ajudou aí de alguma maneira, considere aí se inscrever aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, manda esse vídeo para alguém que você conhece que passa por essa luta também. E qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aí que eu vou estar respondendo todos os comentários, certo? Ah, e uma coisa importante. Antes de você começar a sua terapia, tem um vídeo que eu fiz sobre o que você deve saber antes de fazer terapia. Se você nunca fez, clica aqui em cima e assiste lá também se você vai começar o seu processo terapêutico, certo? Até o próximo vídeo.